Há palavras que parecem pequenas quando saem dos nossos lábios, mas carregam peso no mundo espiritual, moldam atmosferas dentro de nós e, muitas vezes, abrem espaço para aquilo que nunca deveríamos alimentar. Antes mesmo de o dia ganhar velocidade, antes de a correria tentar dominar a mente e antes de qualquer preocupação se instalar no coração, existe um convite santo diante de nós: parar, respirar, vigiar o que temos declarado e colocar a nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Nem tudo o que repetimos é apenas desabafo. Existem frases que enfraquecem a esperança, alimentam o medo e nos fazem concordar com aquilo que o céu nunca escreveu sobre a nossa história. Por isso, nesta manhã, nós nos aproximamos da presença do Senhor com reverência e sede, porque entendemos que começar o dia com Deus também é alinhar a boca, os pensamentos e o coração à verdade que vem do alto. Muitas batalhas começam em silêncio, dentro da mente, no terreno invisível das ideias aceitas sem vigilância, das palavras lançadas sem discernimento e das sentenças repetidas em momentos de cansaço. Há quem acorde já dizendo que nada vai dar certo, que tudo está perdido, que não existe saída, que a vida não muda, que a dor venceu, que a casa nunca será restaurada, que a provisão não chegará, que a paz não voltará. Mas esta manhã nos chama para uma consciência mais profunda. Não fomos levantados para assinar derrota com os nossos próprios lábios. Fomos chamados para viver pela fé, para andar em concordância com a palavra e para declarar aquilo que Deus pode fazer, mesmo quando os olhos ainda não enxergam a resposta completa. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquilo que escolhemos pronunciar pode fortalecer o espírito ou ferir a alma ainda mais. Talvez existam pessoas nos ouvindo agora que já começaram muitos dias debaixo de um peso difícil de explicar. Talvez a rotina tenha endurecido certas áreas da alma, talvez a decepção tenha deixado marcas, talvez o medo tenha encontrado espaço em pensamentos repetitivos e talvez, sem perceber, muitas palavras tenham sido liberadas como se fossem apenas reflexo do cansaço. Ainda assim, esta não precisa ser mais uma manhã comum. Esta pode ser a manhã do realinhamento, a manhã em que saímos da concordância com a ruína e entramos em concordância com a promessa, a manhã em que rompemos com declarações de derrota e nos rendemos à voz de Deus, a manhã em que o coração volta a lembrar que o Senhor continua soberano, presente, atento e poderoso para restaurar o que parecia irreversível. Onde havia confusão, Ele pode estabelecer clareza. Onde havia palavras de fracasso, Ele pode plantar sentenças de fé. Onde havia opressão, Ele pode derramar paz. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração, porque não vamos apenas falar com Deus nesta manhã, vamos permitir que Ele trate as raízes do que temos dito, pensado e aceitado dentro de nós. A cura para palavras mal lançadas, a renovo para uma mente cansada, a restauração para uma alma que se acostumou a esperar o pior. O Senhor pode transformar a atmosfera desta manhã, fortalecer a nossa fé e nos ensinar a declarar vida onde antes só havia medo. Continue até o final, porque esta oração pode marcar um novo começo dentro de você. Um começo em que a sua boca não será mais instrumento de ruína, mas canal de fé, esperança, sabedoria e alinhamento com a vontade do Deus vivo. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã nos curvamos diante da Tua presença para consagrar a Ti os nossos lábios, os nossos pensamentos
e a atmosfera interior que antecede cada palavra. Não queremos começar este dia alimentando derrota, espalhando medo ou fortalecendo, com a própria boca, aquilo que tenta nos enfraquecer por dentro. Traz luz sobre tudo o que temos dito sem vigilância, sobre frases lançadas no cansaço, sobre sentenças repetidas em horas de angústia e sobre hábitos de fala que abriram espaço para desânimo, confusão e peso espiritual. Hoje nos alinhamos ao céu. Hoje rompemos com a linguagem do fracasso. Hoje nos levantamos para viver em concordância com a tua verdade. Lava a nossa fala, purifica o nosso interior, corrige o rumo daquilo que sai de nós. Não permitas que o medo use a nossa boca como instrumento. Faz dos nossos lábios um altar de fé, discernimento, sobriedade e vida. Senhor, muitas batalhas começaram dentro de nós antes de aparecerem ao redor de nós. Em vários dias, a mente ficou cercada por vozes de derrota, e o coração, cansado, quase concordou com elas. Em momentos assim, dissemos frases pesadas, aceitamos pensamentos nocivos e repetimos palavras que feriram a nossa própria esperança. Nesta manhã, rasgamos esse acordo diante do teu altar. Renunciamos toda declaração de ruína, toda frase de autossabotagem, todo costume de esperar o pior, toda linguagem moldada pela dor e todo impulso de transformar a aflição em sentença. Não aceitaremos mais chamar de definitivo aquilo que ainda está em tuas mãos. Não assinaremos derrota com os nossos lábios. Não daremos ao medo a autoridade de nomear o nosso futuro. Põe em nós uma nova postura espiritual, firme, vigilante e consciente. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e hoje escolhemos andar do lado da vida. Sopra sobre nós, Deus Santo, um discernimento novo para perceber o peso do que dizemos quando a pressão aumenta. Há palavras que parecem pequenas, mas carregam sementes. Há frases comuns, repetidas sem atenção, que moldam a atmosfera do coração e enfraquecem a fé pouco a pouco. Não queremos viver nesse descuido. Dá-nos sensibilidade para interromper o impulso errado antes de ele ganhar voz. Ensina-nos a vigiar o interior antes de vigiar apenas o exterior. Quando a alma estiver cansada, lembra-nos de buscar abrigo em ti. Quando o cenário apertar, lembra-nos de clamar em vez de murmurar. Quando o desânimo tentar comandar a nossa fala, planta dentro de nós uma resposta nascida da tua presença. Que a nossa boca não corra na frente da nossa fé. Que a nossa emoção não se transforme em decreto precipitado. E que toda frase liberada ao longo deste dia passe primeiro pelo filtro da tua sabedoria. Altíssimo, visita agora as áreas da nossa vida onde a esperança quase perdeu a voz. Há pessoas entre nós que se acostumaram a dizer: não vai dar certo, não existe saída, nada muda, tudo termina mal para mim. Essas palavras se repetiram tantas vezes que quase ganharam aparência de verdade. Mas a última palavra sobre a nossa história não vem do esgotamento, nem da decepção, nem dos cenários quebrados. A última palavra pertence ao Senhor. Por isso, entra onde a alma se habituou ao pessimismo. Rompe a familiaridade com a derrota. Dissolve esse costume de esperar sempre o pior. Tua presença não nos chama para negar a luta. Tua presença nos chama para não nos curvarmos à linguagem da ruína. Onde houver fatalismo, levanta fé. Onde houver escuridão mental, derrama clareza. Onde houver desistência silenciosa, sopra ânimo. E faz brotar em nós uma linguagem nova, marcada pela confiança, pela reverência e pela expectativa em ti. Pai, nem sempre o problema está apenas no que sai da boca. Muitas vezes ele começa no que foi aceito no secreto da mente. Por isso, não te pedimos somente controle dos lábios. Pedimos renovação profunda no interior, conforme está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fecha as portas para imaginações destrutivas, raciocínios contaminados e conclusões precipitadas. Não permitas que medos antigos ditem as palavras de hoje.
Livra-nos de interpretar o presente a partir de feridas ainda abertas. Restaura o nosso entendimento. Reorganiza as emoções. Fortalece a mente nas primeiras horas do dia. Dá-nos calma para pensar, sobriedade para reagir e maturidade para falar. Um coração guardado falará melhor. Uma mente curada responderá melhor. Um espírito fortalecido pela tua presença não se entregará facilmente a frases de desespero. Senhor amado, hoje pedimos perdão pelas vezes em que usamos a própria boca contra a esperança que o Senhor ainda sustentava sobre nós. Houve dias em que diminuímos o teu poder, limitamos a tua ação e falamos como se já conhecêssemos um fim triste para histórias que ainda estavam sendo escritas por tuas mãos. Houve momentos em que chamamos de fracasso uma travessia, de abandono um silêncio, de ruína um processo, de impossibilidade um tempo de espera. Lava-nos dessa distorção, purifica-nos dessa pressa em concluir mal aquilo que ainda não terminou. Não queremos mais transformar cansaço em profecia errada. Não queremos mais espalhar trevas com a linguagem nascida do medo. Tua misericórdia é maior que as palavras mal lançadas, e teu poder alcança até aquilo que falamos sem discernimento. Reeduca-nos por dentro. Dá-nos uma boca mais sábia e um coração menos precipitado. Ainda há continuação para muita coisa que quase enterramos com palavras apressadas. Levanta-nos, Deus fiel, contra a cultura de derrota que se normalizou em muitos ambientes. Há rodas onde a incredulidade parece maturidade. Há conversas onde o pessimismo é tratado como prudência. Há espaços em que anunciar desastre virou costume e a esperança, quase um incômodo. Não permitas que absorvamos esse tom. Dá-nos firmeza para não concordar com aquilo que afronta a tua fidelidade. Se precisarmos silenciar diante de certas falas, ensina-nos esse silêncio. Se precisarmos responder com coragem e sabedoria, coloca em nós as palavras certas. Guarda-nos de ambientes que secam a fé, banalizam a dor e naturalizam a ruína. Queremos ser prudentes, mas nunca aprisionados pelo medo. Queremos discernimento, mas nunca rendidos à incredulidade. Preserva o nosso interior, cerca a nossa mente e faz-nos carregar uma linguagem diferente, mais limpa, mais madura, mais espiritual, mais alinhada ao teu coração. Cura, Senhor, as raízes emocionais de onde brotam tantas palavras duras. Há declarações pessimistas nascidas em feridas antigas, em decepções repetidas, em traumas silenciosos, em humilhações guardadas e em memórias que ainda pressionam o presente. Algumas vozes negativas não vieram da situação atual, vieram de marcas antigas que continuam tentando falar por dentro. Vai à raiz, toca o ponto de origem, entra onde a alma aprendeu a se defender, esperando sempre o pior. Arranca a mentira interior que diz: nada floresce, nada permanece, nada se reconstrói. O teu amor alcança esse lugar, a tua luz entra nesse quarto escuro da memória. A tua verdade desfaz o peso acumulado em anos de dor, e daquilo que antes só produzia desconfiança, faz nascer uma postura nova. Um coração sarado não precisa viver repetindo ruína. Um interior tratado por ti aprende a esperar de novo, crer de novo e falar de outro modo. Visita a nossa casa, Pai, e passa pela atmosfera do nosso lar com tua paz e tua autoridade. Quantas vezes, no meio do desgaste diário, palavras ásperas circularam entre as paredes, sentenças pesadas ganharam espaço e o ambiente foi ficando abafado por frases lançadas sem prudência. Hoje entregamos o nosso lar ao teu governo. Corta todo o costume de falar com agressividade, ironia, dureza, desprezo ou desalento. Leva embora o peso que discussões antigas deixaram no ar. Limpa a memória emocional dos cômodos, derrama mansidão sobre a rotina, planta sabedoria nas respostas, dá-nos equilíbrio para conversar, humildade para recuar quando necessário e graça para reconstruir o que se feriu com a linguagem errada. Que dentro da nossa casa circulem palavras de paz, honra, intercessão e cuidado. Que o nosso lar não se acostume com ameaça, humilhação ou desespero.
Faz da nossa família um ambiente onde a tua presença tenha liberdade para habitar. Estendemos agora, Senhor, uma intercessão especial pelos nossos filhos. Guarda cada um deles de palavras de condenação, de rótulos negativos, de ambientes adoecidos e de influências que deformam a identidade. Cobre-os com teu livramento quando estiverem fora da nossa vista. Protege a mente deles, o coração deles, os caminhos deles e as escolhas deles. Livra-os de amizades destrutivas, de seduções deste tempo, de acidentes, de vícios, de enganos, de opressões e de toda seta maligna lançada contra o destino deles. Não permitas que cresçam ouvindo apenas sentenças de incapacidade, rejeição ou fracasso. Dá-nos graça para abençoá-los com a boca, fortalecê-los com palavras de identidade e cercá-los com oração perseverante. Levanta sobre a vida deles uma muralha de proteção, discernimento e temor do Senhor. Que nossos filhos floresçam debaixo da tua mão, que andem em segurança, que sejam marcados por propósito, caráter, sabedoria e futuro firmado em ti. Colocamos diante de ti, Deus provedor, o trabalho das nossas mãos, a nossa renda, a nossa dignidade e as portas profissionais que precisam se abrir. Abençoa o emprego daqueles que já estão trabalhando. Dá-nos excelência, equilíbrio, favor, inteligência emocional e proteção contra injustiças, desgastes desnecessários, ambientes hostis e perseguições. Sustenta-nos em tempos difíceis e livra-nos do medo que paralisa. Para os que procuram uma oportunidade, abre caminhos onde hoje só existe silêncio. Direciona currículos, encontros, contatos e decisões. Leva-nos a lugares certos, diante de pessoas certas, em momentos certos. Rompe travas, derruba barreiras e honra a perseverança de quem quase desanimou. Enquanto a porta não se abre, supre o necessário. Enquanto a resposta não vem, renova o ânimo. Que ninguém entre nós seja esmagado pela vergonha da espera. Tu continuas sendo o Deus que sustenta, abre portas, estabelece e surpreende. Tocamos também, Senhor, diante do teu altar, a área da saúde. Visita agora os corpos cansados, as pessoas enfermas, as mentes sobrecarregadas, os corações aflitos e todos os que carregam dor, diagnóstico difícil, limitação física ou medo causado por sintomas e exames. Estende a tua mão de cura sobre nós. Repreende enfermidades, fortalece a imunidade, alivia dores, estabiliza o que está desregulado, acalma a mente abatida, renova as forças de quem está em tratamento, consola os familiares, dá sabedoria aos profissionais de saúde e sustento aos que se sentem frágeis. Conforme está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 14, cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos, porque Tu és o nosso louvor. Declaramos Tua vida sobre o nosso corpo, Tua paz sobre a nossa mente e Teu consolo sobre cada processo. Nenhuma enfermidade será maior do que o Teu poder, e nenhuma noite de dor impedirá o Teu agir. Ensina-nos, Pai, o valor do silêncio santo. Nem toda dor precisa virar discurso, nem toda pressão pede reação imediata. Nem toda angústia deve encontrar saída em frases impulsivas. Muitas vezes, a resposta mais sábia consiste em respirar, calar diante de ti e permitir que tua presença reorganize o caos interior antes de qualquer palavra ser liberada. Dá-nos domínio próprio para não verbalizar o desespero. Dá-nos maturidade para não transformar um momento escuro em sentença permanente. Dá-nos calma para esperar o coração se aquietar, que a nossa boca não seja rápida demais quando a alma estiver ferida, que a nossa reação não ultrapasse a medida da nossa sobriedade. Se a tempestade vier por dentro, ensina-nos primeiro a buscar refúgio. Se o medo subir, ensina-nos primeiro a clamar, e só depois de passar pelo teu altar, possamos falar de maneira mais limpa, mais prudente e mais parecida com quem caminha diante do Senhor. Rompemos nesta manhã, Deus de poder, com padrões antigos de linguagem que atravessaram gerações e se instalaram como algo normal em muitas famílias. Frases de escassez,
de fracasso, de fatalismo, de autodesprezo e de medo foram repetidas por tanto tempo que quase se tornaram herança. Hoje colocamos um basta diante de ti. Não aceitaremos mais esse legado verbal. Não vamos perpetuar uma cultura doméstica onde sempre se espera perda, onde sempre se decreta derrota e onde a esperança quase não encontra espaço para respirar. Levanta uma nova história dentro da nossa casa. Cria uma nova atmosfera espiritual dentro da nossa linhagem. Que a partir de nós haja mais vigilância, mais fé, mais reverência e mais responsabilidade com o que se fala. O passado não governará o nosso futuro. A tradição do medo não determinará o tom das próximas gerações. Em ti, quebramos esse ciclo e iniciamos uma cultura de bênção, sobriedade e confiança. Cala, Senhor, o eco das palavras destrutivas lançadas contra nós ao longo da vida. Muitos corações ainda carregam frases de rejeição, desprezo, humilhação, incapacidade e condenação ditas em tempos de vulnerabilidade. Algumas vieram da infância, outras nasceram em relacionamentos quebrados, ambientes violentos, experiências profissionais duras ou momentos em que a alma estava desprotegida. Hoje, rejeitamos toda sentença humana que contradiz a identidade que o Senhor nos deu. Nenhum rótulo de fracasso definirá quem somos. Nenhuma palavra maldita terá domínio permanente sobre o nosso destino. Nenhuma voz de acusação será mais alta do que a tua voz de verdade. Entra onde ainda existe vergonha. Toca onde ainda existe dor. Desfaz a prisão interior criada por frases cruéis e faz-nos lembrar com clareza e firmeza que somos obra das tuas mãos, alcançados por tua misericórdia, sustentados por tua graça e chamados para viver debaixo da tua bênção. Dá-nos disciplina espiritual, Senhor, para cultivar uma fala saudável também nos dias comuns, não apenas nas horas de emoção intensa. Queremos constância, não apenas momentos isolados de consciência. Ensina-nos a manter a boca alinhada em dias bons e em dias difíceis, em tempos de resposta e em tempos de espera, na abundância e na travessia. Que a nossa fé não apareça só depois do milagre. Que a nossa esperança não dependa de cenários favoráveis. Que a nossa confiança permaneça firme mesmo quando o processo demora mais do que gostaríamos. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23, ajuda-nos a reter firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Faz de nós pessoas estáveis por dentro, sóbrias ao falar, conscientes ao reagir e maduras ao atravessar os processos. Uma vida alinhada contigo não precisa ser barulhenta, precisa ser firme. Olha agora, Pai, para quem amanheceu emocionalmente exausto. O cansaço profundo costuma afetar a forma de falar, a maneira de reagir e até o tom com que a esperança é tratada dentro de nós. Há quem esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de sustentar por fora uma força que por dentro já quase se desfez. Por isso, antes de qualquer correção verbal, pedimos alívio para a alma. Derrama descanso interior. Recolhe as partes que se desgastaram em silêncio. Consola o coração esmagado. Traz serenidade para a mente acelerada. Restaura a coragem. Renova o fôlego. Um interior visitado por ti fala diferente. Um coração consolado por tua presença responde de outro modo. Uma alma amparada pelo céu não precisa mais usar a boca para espalhar desespero. Dá-nos esse descanso que reorganiza tudo, inclusive o jeito de pensar, sentir e falar. Consagra, Senhor, a nossa boca para edificar. Queremos usar as palavras para fortalecer, orientar, interceder, curar e semear paz. Guarda-nos de espalhar medo, aumentar conflitos, desencorajar os outros ou despejar sobre as pessoas o peso que ainda não tratamos em tua presença. Dá-nos mansidão nas conversas, prudência nas respostas e sensibilidade nas correções. Que o nosso falar, no trabalho, em casa, nas amizades e nos momentos de tensão, revele maturidade espiritual. Afasta de nós o hábito da ironia destrutiva,
da fala agressiva, do exagero emocional e da reação impensada. Faz-nos lembrar que o mesmo lábio que te adora não pode se acostumar a ferir. Toca o nosso caráter, refinas o nosso tom. Dá-nos uma comunicação mais limpa, mais equilibrada e mais parecida com o coração de Cristo. Que a nossa presença traga mais paz aos ambientes e não mais peso. Entregamos a Ti, Deus eterno, tudo o que viveremos hoje. Encontros, decisões, pressões, tarefas, respostas, notícias e caminhos ainda desconhecidos. Vai adiante de nós e guarda-nos das falas precipitadas, dos impulsos contaminados pelo medo e das reações nascidas apenas da carne. Se houver tensão, dá-nos sobriedade. Se houver confronto, dá-nos equilíbrio. Se houver notícia inesperada, dá-nos firmeza. Se houver pressão emocional, dá-nos refúgio. Não permitas que o inimigo use qualquer circunstância deste dia para arrancar de nós palavras de derrota. Traz à memória a Tua palavra na hora certa. Acende dentro de nós o temor do Senhor antes de qualquer frase apressada. Queremos atravessar este dia debaixo da Tua cobertura, em concordância com a Tua fidelidade, sustentados por Tua paz e guardados por Tua presença. Que a nossa boca acompanhe o céu e não a ansiedade. Encerramos esta parte da oração, Pai de amor, reafirmando diante de Ti que a nossa vida Te pertence, o nosso futuro Te pertence, a nossa casa Te pertence e a nossa boca também Te pertence. Renunciamos toda linguagem de morte, todo costume de autossabotagem, toda concordância com a derrota, todo impulso de declarar fracasso e toda frase moldada pelo medo. Recebemos de Ti uma nova postura, mais vigilante, mais madura, mais sóbria e mais cheia de fé. Conforme está escrito em Salmos capítulo 141, versículo 3, põe guarda, Senhor, a nossa boca. Vigia a porta dos nossos lábios. Que esta manhã marque um divisor dentro de nós. Que a partir de hoje haja mais prudência ao falar, mais reverência ao reagir e mais consciência espiritual ao declarar qualquer coisa sobre a nossa vida. Filtra as nossas palavras por Tua presença. Sustenta a nossa mente por Tua verdade e faz dos nossos lábios um instrumento de bênção, paz e alinhamento com o céu. Senhor, nesta continuação da nossa oração, nós não queremos apenas vigiar os lábios, nós queremos consagrar diante de Ti tudo aquilo que sustenta a nossa caminhada quando ninguém está olhando. Há batalhas que não aparecem nas palavras, mas se escondem nas intenções, nos hábitos, nas escolhas silenciosas e nos caminhos internos por onde a alma decide andar. Por isso, nós Te pedimos, governa o nosso interior com profundidade. Não deixes que a nossa vida espiritual se torne superficial, automática ou apenas emocional. Leva-nos além da aparência de fé. Faz-nos amadurecer no secreto. Dá-nos integridade quando estivermos sozinhos, reverência quando ninguém estiver aplaudindo e firmeza quando o coração for tentado a se distrair da Tua presença. Queremos um relacionamento contigo que não dependa do entusiasmo do momento, mas de raízes profundas. Que a nossa comunhão contigo seja mais sólida do que as oscilações do nosso humor. Que o nosso espírito aprenda a permanecer e que a nossa vida, por inteiro, seja moldada por uma fidelidade silenciosa, constante e verdadeira. Pai amado, livra-nos do desgaste invisível que vai se acumulando sem alarde e, aos poucos, esvazia a sensibilidade espiritual. Há cansaços que não chegam de uma vez, chegam em camadas. Há pressões pequenas, repetidas, insistentes, que vão endurecendo a alma, roubando a leveza e enfraquecendo o prazer de estar em Tua presença. Hoje, Te pedimos socorro contra esse tipo de esgotamento. Renova em nós o frescor da fé. Tira de sobre os nossos ombros o acúmulo interior que já nem sabemos nomear direito. Alivia o peso de tantas exigências, tantas responsabilidades e tantos pensamentos que tentam governar o dia antes mesmo de ele começar. Não permitas que nos acostumemos a viver drenados. Dá-nos pausas santas, respiros de paz e momentos verdadeiros de restauração. Ensina-nos a parar sem culpa
Ensina-nos a recolher o coração sem medo, e que mesmo em meio à rotina intensa, exista dentro de nós um lugar preservado, quieto e vivo, onde a Tua presença continue reinando com liberdade. Deus fiel, nós te pedimos discernimento para não desperdiçar amanhã com aquilo que rouba foco, dispersa a alma e enfraquece o propósito. Vivemos cercados por ruídos, urgências, distrações e apelos constantes. E muitas vezes o coração se fragmenta antes mesmo de cumprir aquilo que realmente importa. Guarda-nos da dispersão. Não permitas que o nosso tempo seja consumido por aquilo que parece urgente, mas não edifica, por aquilo que prende a atenção, mas não alimenta a vida, por aquilo que acelera a mente, mas não produz fruto. Dá-nos clareza para definir prioridades. Dá-nos sobriedade para escolher onde colocar energia, pensamento e atenção. Que não nos tornemos reféns de excessos, interrupções e desvios pequenos que, somados, esvaziam o dia inteiro. Ordena os nossos passos. Organiza o nosso olhar. Dá-nos inteligência para lidar com o que precisa ser feito e paz para recusar o que só serve para desgastar. Queremos viver este dia com propósito, concentração e consciência diante de Ti. Senhor, visita a nossa relação com o tempo. Muitas vezes, corremos como se tudo dependesse apenas da nossa velocidade e acabamos ferindo o corpo, pressionando a mente e atropelando a paz. Em outros momentos, nos sentimos presos, lentos, atrasados, como se estivéssemos ficando para trás em relação a tudo e a todos. Hoje, nós entregamos esse conflito diante de Ti. Livra-nos da pressa que adoece e da estagnação que desanima. Ensina-nos o ritmo da Tua sabedoria. Mostra-nos quando avançar, quando esperar, quando acelerar e quando recolher. Que não sejamos governados por comparação, ansiedade ou culpa. Dá-nos a graça de entender que nem tudo precisa acontecer de uma vez, e que maturidade também consiste em caminhar no tempo certo. Se estivermos atrasados em alguma área, guia-nos com paz. Se estivermos correndo demais, desacelera-nos com amor. E faz-nos experimentar a serenidade de quem aprende a andar, não sob o chicote da pressão, mas sob a direção do Deus que nunca perde o controle do tempo. Pai, nós te entregamos os nossos planos, as metas que carregamos, os sonhos que alimentamos e as expectativas que colocamos sobre este tempo da nossa vida. Alguns projetos nasceram com esperança, outros vieram acompanhados de medo, insegurança e muitas perguntas. Traz a Tua luz sobre tudo isso. Purifica as nossas intenções. Corrige o que estiver desalinhado. Fecha as portas que apenas alimentam vaidade, precipitação ou desgaste desnecessário. Abre, com clareza, aquilo que vem de Ti. Não permitas que corramos atrás de caminhos que parecem promissores por fora, mas nos afastam da Tua paz por dentro. Dá-nos humildade para rever rotas, abandonar insistências erradas e reconhecer quando algo já não carrega a Tua direção. Queremos sonhar, mas sem perder o centro. Queremos construir, mas sem deixar a alma adoecer no processo. Queremos avançar, mas sob a Tua mão. Que os nossos projetos não sejam apenas grandes aos olhos humanos, que sejam limpos, sustentáveis, sábios e aprovados pelo Teu coração. Deus de verdade, livra-nos das ilusões que nos fazem investir energia onde não existe substância. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal
e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.